E aí pessoal do Direito, bem-vindo a mais um vídeo, hoje sobre filosofia do direito. A gente vai falar um pouquinho sobre Herbert Hart e o que ele falava na época dele junto com o positivismo, que é a classe que ele pertence. Bora! California dreaming about you. Então é isso aí, galera. A gente vai tratar hoje sobre Herbert Hart, um positivista, né, que falava muito sobre o direito, um filósofo positivista. E ele tem um livro que chama Conceito do Direito. Então já dá para você perceber que a filosofia dele já é voltada propriamente para o direito, juntamente com a época dos positivistas, né? O que é legal dele é que o antecessor é o Kelsen. Quem vem antes dele é o Kelsen. E então vai ter algumas coisinhas que Kelsen falava que eu vou acabar tendo que citar aqui, porque é em comparação a ele. Como, por exemplo, Kelsen falava que as coisas que aconteciam dentro do direito eram apenas normas. E ele falava que não, ele falava que eram regras jurídicas. Ele não usa o termo normas, ele usa o termo regras jurídicas, é isso aí. E para Kelsen também, o que comandava a sociedade eram as sanções. O poder que as sanções tinham, né, se a pessoa não cumprisse aquela norma. E já o Hart, ele vem com a ideia de que as pessoas cumprem a norma porque quando elas são criadas por pessoas capacitadas, sabe? Como se fosse o nosso poder legislativo que cria as leis e nós seguimos elas. Vamos dizer que nós temos muita confiança nesse pessoal lá, né? O que atualmente está meio instável. Mas na ideia de Hart, as pessoas capacitadas fazendo as leis, as pessoas cumpririam, e não com medo da sanção, com medo de sofrer essa punição. Como a gente sabe, o positivismo vem depois do contratualismo. Então, é notório que eles já tinham as ideias na época, tipo de Locke, Hobbes, Hume, e Hart acaba comentando essas ideias dos contratualistas, focando também no Hobbes, principalmente. Dizendo que aquela ideia de homem natural era sim certa, mas não no contexto de homem natural, e sim o homem atual se tirássemos as regras dele. Então ele meio que fala que a ideia do Hobbes é meio equivocada nesse sentido. E ele acaba criando um homem natural na visão dele, na visão de Hart. Que é como se fossem as tribos, sabe? Pequenos vilarejos de famílias em que a lei é imutável, nunca muda, por via de regra de ser consuetudinário, cultural. Eles sempre seguiriam aquelas regras, aquelas condutas, imutavelmente. Entretanto, ele acaba criticando essas regras e subdivide as regras, no geral, em duas partes. A regra primária, que são as regras que esse povo utilizava no estado natural, ou antigamente, bem antigo, antes de existir a sociedade civil, que são as leis primárias para ele. As leis primárias, elas são, desse jeito que eu falei, imutáveis. Entretanto, ela causa uma insegurança para as pessoas, uma incerteza. Você não tem nada que coage você a fazer aquilo. Se você não fizer, não vai ter uma sanção, ninguém vai te cobrar. E isso acaba dando uma incerteza na sociedade. Será que realmente a pessoa vai fazer? Será que não vai? Então cria uma instabilidade dentro desse círculo social, desse círculo de parentescos que vivem como se fosse uma tribo. Imagina a ideia de tribo. São vilarejos pequenos e consolidados que vivem em harmonia, mais ou menos isso. Um exemplo de uma lei primária é mais ou menos os pais, né, cuidarem dos filhos. Então imagina, é algo cultural, ele imaginou na época como se fosse algo cultural, né? E se o pai não cuidasse do filho, abandonasse, os pais abandonassem o filho? Ia ter uma sanção? Ia ter um Estado coagindo ele? Forçando ele a cuidar? Não. Então cria essa incerteza na sociedade, a regra primária. Mas ele também, como eu falei, que ele subdivide as regras, ele cria a regra secundária, a ideia de regra secundária, que são as regras dos dias atuais, as regras que nós utilizamos. Essas regras que nós utilizamos para Hart, elas sofreriam mudanças conforme o tempo, elas poderiam sofrer as mudanças sim, de acordo com
o passar do tempo, porque a sociedade vai mudando e necessariamente é preciso mudar essas regras. Então, para Hart, a secundária se diferencia principalmente da primeira, porque ela pode mudar sim, enquanto a primeira é imutável. Mais um fato da regra secundária é a possibilidade do Estado coagir, ou melhor, da sanção, de existir uma sanção, de existir uma coação. Então, mais ou menos trazendo para o nosso dia a dia, é como se fossem os tribunais. Os tribunais estão lá, caso alguém descumpra, leva para o tribunal e é julgado. Então a ideia dele é que existe esse julgamento, esse poder do Estado de te forçar, de forçar você a fazer o que está na lei, o que está na regra jurídica. E por fim, nessa regra secundária, ele cria a regra de reconhecimento. Kelsen tem algo parecido, mas eu vou deixar isso para uma outra aula. E ele meio que dizia assim, existe uma lei que está acima de todas as leis. Algo que dê parâmetro para as outras leis existirem, que possibilite a existência das outras leis. Então vamos levar para o nosso cotidiano jurídico. Quais são as leis que dão parâmetros para as outras existirem? Atualmente é a Constituição Federal e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Aprovado por, né? A gente já sabe isso, já dei em outras aulas. Então, é mais ou menos essa ideia, a regra de reconhecimento. É uma lei, né, um conjunto de leis, um conjunto de regras jurídicas que dão parâmetro para as outras poderem existir. E ele falava também que existe uma teoria de filiação, que é nós cumprirmos as regras. A partir do momento que nós cumprimos as regras, essa regra começa a ser válida, essa regra jurídica começa a ser validada. Ela é válida a partir do momento que nós usamos. E quando são criadas essas regras, não pode ter o uso da moral. Por que não pode ter o uso da moral? Na época dele, os positivistas, principalmente, pensavam assim, que o uso da moral afetaria a construção das regras, o que criaria uma incerteza e nós voltaríamos para aquele estado natural que eu comentei de Hart, que cria essa instabilidade, essa incerteza do que vai acontecer, o que vamos fazer. Então, extingue o uso da moral, as regras começam a ser válidas e começamos a usar elas de maneira imparcial. Entretanto, ele via nos tribunais alguns juízes dando sanções diferentes, sabe, para tais casos concretos. Um falava uma coisa, outro falava outra. Então, dizem que Hart era muito perfeccionista. Ele gostava de fazer, assim, escrever tudo certinho. E vendo isso, ele cria a ideia de duas texturas dentro da teoria da filiação. A textura aberta e a textura fechada. Na opinião dele, o principal erro que acontecia, o principal transtorno, estava dentro dessa textura aberta. Porque existiam algumas regras jurídicas, existem até hoje no caso, regras jurídicas que contêm um conteúdo, uma escrita vaga, sabe? Como eu posso explicar? Quando foi escrita quando ela foi redigida, ela meio que deixou uma incerteza, deixou um conteúdo vago. Então, o juiz usava a moral dele, para cobrir, para preencher esse lugar vazio que tinha na lei, entendeu? Na regra jurídica. Então, ele usava a moral apenas para preencher a regra e não para construir ela. Enquanto a textura fechada, ela não poderia ter o uso da moral de jeito nenhum, porque era aquilo e era aquilo. Dura lex sed lex, mais ou menos isso. Entretanto, após a morte de Hart, acharam alguns escritos e juntaram eles e formularam um livro em que ele criava uma espécie de soft positivismo, um positivismo soft. Como que a gente pode explicar? É como se fosse um positivismo inclusivo. Dizem assim, chamam assim. Por que um positivismo inclusivo? Porque o positivismo, ele exclui a moral. Então, um positivismo inclusivo, ou um positivismo soft, como chamam por aí, e já caiu até em algumas questões aí de OAB, concurso público e etc., que esse positivismo soft, ele visava, assim, o uso da moral na criação
da regra do reconhecimento, naquela regra superior. Então, é mais ou menos assim. A Constituição Federal, atualmente, se vale de princípios, que, sim, usam a moral e normas, ou normas não, regras jurídicas para a Hart. Então, esse uso da moral nessa regra superior, na Constituição Federal, então a criação, o uso da moral nessa primeira regra, na Constituição Federal, por exemplo, influenciaria sim as próximas leis que viessem, as próximas regras jurídicas, sucessivamente, e então criaria um sistema onde a moral estaria lá em cima, junto com as regras, né, emaranhadas nas regras, o que acabaria dando sim uma certeza jurídica, porque seria a moral apenas complementação do direito, e não o direito em si. E é isso aí, pessoal. Espero que não tenha ficado meio confuso, porque é uma matéria, né, filosofia é assim. Mas eu vou estar deixando o link de um outro vídeo aqui, que eu achei bem legal e acabei me espelhando nele, é do meu professor. E é isso aí, pessoal. Boa sorte nessa provinha que vai ter aí de filosofia do direito. Esse daqui é apenas um dos autores, então dá uma estudadinha. E é isso aí, bora gabaritar nessa filosofia do direito.